Boa noite a todos. É com gratidão que me ponho diante de todos aqui para compartilhar uma breve mensagem, com muito respeito e admiração pelo AA, por todo o trabalho e trajetória nesses 47 anos de existência, e com muita gratidão a Deus, porque eu creio de todo o coração que Deus nos dá diariamente a graça de recomeçar. Estou diante, com certeza, de histórias de famílias aqui representadas que já viveram dramas dolorosos, lutas, muitas vezes inenarráveis, ou seja, difíceis de serem compartilhadas, por terem nos seus bastidores vergonha, culpa e muitas dores escondidas. E é com muito respeito que me ponho diante de todos aqui para fazer uma relação entre os 12 passos com a espiritualidade. E para começar, quero fazer uma pergunta para despertar a sua reflexão de todos aqui nessa noite. Se você tivesse uma outra história de vida, como seria? Que outra história de vida você gostaria de ter? Já pensou alguma vez, em algum momento, desejar ter nascido em outro lugar? Ter um outro biotipo, um outro físico, uma outra aparência, uma outra família, um outro rumo na sua vida? Ter um outro emprego? Não ter tomado aquela decisão no passado de ir numa direção de estudos e de trabalho e ser o que é hoje, mas ser diferente? Já pensou nisso alguma vez? Todos nós, uma hora ou outra, estamos pensando nessa possibilidade de termos uma outra identidade, vivermos num outro lugar, inclusive num outro mundo, num mundo melhor, uma identidade em que nós somos mais aceitos e mais amados, relacionamentos mais perfeitos, mais duráveis, mais amorosos. E o tempo todo a gente está tentando ir para esses pensamentos, esses sonhos, esses devaneios, esses mundos. Quando fazemos uma brevíssima pesquisa sobre a música brasileira e o tema do alcoolismo, nós vamos ver que são enormes. Enorme a lista. Uns celebram, outros falam dos danos. E o que é em comum em todas essas músicas é a maneira de nos conduzir, de conduzir aqueles que estão sendo estimulados a beber a ter uma outra vida, ter um outro de identidade. Há um poeta brasileiro chamado Manuel Bandeira, que ele tinha algumas limitações físicas. Ele deixou um poema bem famoso que ele mostra essa vontade de ir para um outro planeta, para um outro mundo, para ter uma outra história, uma outra identidade. A despeito das suas limitações, ele escreve um poema muito famoso, Vou-me embora para Passárgada. E nesse poema ele fala que deseja ir para esse lugar imaginário, esse lugar em que ele criou. Lá ele diz que ele é filho e amigo do rei, ele pode andar a cavalo, ele pode brincar, ele pode inclusive ir nesse lugar porque há muita tecnologia, há muitos amores, e todas as vezes quando ele se deita e tem vontade de morrer, aí ele diz, vou-me embora para Passárgada. O final desse poema é muito interessante. Quando ele se deita, se enxerga realmente como ele é, diante das suas limitações físicas, aí ele, quero morrer. Mas aí ele entra num sonho, vou-me embora para Passárgada, porque na Passárgada ele tem status, ele tem aventura, lá ele é feliz, e nesse lugar tudo é muito mais tecnológico, tudo funciona melhor do que a realidade que ele vive. E eu creio que todos nós, sejam os que estão enfrentando o drama de experimentar essa doença crônica, o alcoolismo, ou não, todos nós, nivelados por baixo, sempre temos esse devaneio, esse sonho de ir para algum outro lugar. Todos nós temos esse desejo. Passárgada pode ser um lugar fictício, pode ser uma religião que nos aliena do mundo real. Essa cidade imaginária, Passárgada, pode ser a política que nos prende a uma ideologia e nos ilude sobre um mundo ideal. Inclusive,
mundo tão idealizado em que as pessoas dividem umas das outras, nós contra eles. Também, essa passagem pode ser um estágio, uma nirvana, um espaço de vício. O caminho é o vício. Pode ser o vício de um videogame, jogos de aposta, pornografia, paixões platônicas. Gente que o tempo todo está idealizando pessoas, depois que se acostuma para de gostar para ter uma nova aventura. Pode ser inclusive o vício no trabalho. O próprio nome workaholic está aí para provar que tem gente viciada em trabalho. Pode ser o consumismo, aquele frio na barriga de ver a buzina da moto chegando, da sua encomenda. Comprou algo a mais no supermercado, no shopping, está triste, abre a geladeira e vê que está vazia, vai ter que comprar algo, e aquela sensação, aquela endorfina, adrenalina, aquela sensação de êxtase, de tentar algo melhor e prazeroso nesse espaço, nesse mundo, nesse ideal. Como também pode ser, como é o caso aqui, bebida alcoólica, ou até mesmo, em outros extremos, drogas ilícitas. Ou seja, todos nós estamos tentando, de uma forma ou de outra, fugir da realidade, viver uma outra vida, ter uma outra identidade em busca da felicidade. É muito salutar e indispensável o uso da ciência, de modo geral, como provisão de Deus para as nossas demandas e necessidades. A fé bíblica nunca é contrária à ciência, pelo contrário, interpreta a ciência como provisão de Deus. Agora, quando nós investigamos o ser humano, percebemos que ele é um ser espiritual, emocional, que tem os seus pensamentos, a sua cognição, como também um ser físico, como é o jeito de abordar, interpretar e apresentar o ser humano. Nós percebemos que todos os efeitos colaterais do alcoolismo podem ser ditos como a ponta do iceberg. Quero convidar você, nesse momento, a olhar mais profundo. Aquilo que é psicossomatizado no organismo, com as suas mais diversas enfermidades e efeitos colaterais dolorosos, e as questões familiares que são envolvidas e tudo mais, é apenas a ponta do iceberg. Que todos nós, independente se são alcoólicos anônimos ou não, todos nós estamos tentando ir para um outro lugar. Ou vai dizer que quando você deu o primeiro gole, ou aquele momento em que você tomou muitos e muitos goles e não parou para tomar, pelo contrário, tomava mais ainda, é uma vontade de ter um outro lugar, fugir de uma dor, buscar um prazer, uma felicidade que não existe. É a negação da realidade. E isso não cabe só aos alcoólicos anônimos, ou quem enfrenta isso fora daqui, mas todos nós, como acabei de citar. O problema está mais embaixo, está no coração. O problema é que a gente busca meios para ser feliz. Um dos meios hoje que a sociedade tem inculcado em cada coração é a ideia da alta performance e de buscar um trabalho em que você seja bem-sucedido. Você é aquilo que produz, você é aquilo que faz. Por isso que quando nós nos apresentamos uns aos outros, nós dizemos o nome e o que nós trabalhamos, não é verdade? Ou você consegue se apresentar sem dizer o que você faz, sem dizer o seu trabalho, o seu ofício? O nosso trabalho está intrinsecamente ligado com a nossa identidade. Isso tem sido aumentado no decorrer dos tempos, em que você é aquilo que você faz e produz, o seu trabalho, o seu dinheiro. Aí a exigência hoje cada vez mais de você ser bem-sucedido. Os fracassados não têm vez nem voz, não têm admiração nem acolhimento. Os bem-sucedidos sim, devem ser exaltados, admirados, aplaudidos. Os holofotes devem estar nesses. Inclusive há uma moda entre nós hoje em que garotos de 20 anos estão celebrando seu primeiro milhão. E parece que está se tornando uma regra
em que todos devem ter o seu primeiro milhão aos 20 anos de idade. E você com cabelo branco aí não conseguiu nem a metade durante toda a sua vida. Na verdade, a maioria esmagadora nunca conseguirá ter R$1 milhão na sua vida toda. E aí, as pessoas estão valorizando gente assim. Aí frases do tipo: treine enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem, persista enquanto eles descansam, e então viva o que eles sonham. Frases motivacionais como essa fazem com que as pessoas fiquem aceleradas, trabalhem sem cessar em busca de alta produtividade, alta performance, para no fim das contas viverem um mundo ideal. Uma felicidade de um lugar imaginado, de realizarem sonhos às custas de um vício chamado trabalho. Para realizar um sonho. Agora a grande questão é: e depois que se realiza o sonho? E depois que alguém chega no topo? E aí, o que acontece? Converse com as pessoas bem-sucedidas, pessoas de muito sucesso. Olhe para os bastidores mais íntimos do coração dessas pessoas e você vai perceber insatisfação. Há um escritor irlandês que viveu em 1854 e morreu em 1900, chamado Oscar Wilde. E ele disse uma frase bem chocante. Escute. Há duas tragédias na vida. Uma é não conseguir o que se quer. A outra é conseguir. Uma é não conseguir o que se quer, frustração. A outra tragédia é conseguir o que se quer, insatisfação. Frustração e insatisfação fazem parte do nosso coração. E aí a gente tenta enfrentar essa dor da frustração e da satisfação buscando um mundo, fugindo para este mundo, para esse lugar. A alta produtividade, a alta performance tem adoecido muitos corações que são vazios, carentes de aceitação, amor e sentido da vida. Por isso que há uma sombra aterrorizante em cada trabalhador, em cada homem, cada mulher, que é: você é um fracassado. O seu passado é vergonhoso. Por mais que você tente ressignificar, o tempo todo você está sendo assaltado por si mesmo, por essas pressões. O que vão pensar de mim? O que pensam de mim? Eu sou um fracassado. Agora, quando olhamos para o AA, especialmente para os 12 passos, nós podemos, com grande admiração, perceber alguns insights de Deus, provisão de Deus para ressignificar essa pressão toda que vivemos, de sermos bem-sucedidos e o tempo todo pressionados com culpa, porque no fim das contas, quem não tem R$1 milhão com 20 anos é um fracassado. Essa é a cultura de hoje. E o AA nos dá alguns insights e algumas luzes. Eu estava observando os passos e há sempre referências a Deus, diretas ou indiretas. No segundo passo, poder superior compõe o segundo passo. Terceiro passo, cuidados de Deus. Quinto passo, a frase diz: admitimos perante Deus. Depois continua, diante das pessoas. Sexto passo, abre aspas, deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. Sétimo passo, rogamos a Ele com E maiúsculo, se referindo a Deus. 11º passo, melhorar nosso contato consciente com Deus. É um dos alvos deste passo. E o último, 12º passo, tendo experimentado um despertar espiritual. Percebe-se nesses 12 passos que é recheado de uma espiritualidade, de fé em Deus. E a pergunta que eu quero destacar aqui para a sua reflexão é: que Deus? Que Deus? Eu acho muito interessante que há muitas caricaturas de Deus, há muitos deuses genéricos nos nossos dias. Como pastor evangélico presbiteriano, ao abrir a Bíblia, eu entendo que
O Deus que muitos apresentam é um Deus distante e impessoal. Criou o mundo como um relojoeiro, que cria um relógio, dá corda e deixa ele funcionando, e o abandonou. Alguns chamam isso de agnosticismo ou de deísmo, palavras um pouco mais técnicas. Outras pessoas acham que Deus é semelhante a todas as divindades que estão por aí, em todas as religiões do mundo. Um Deus de barganhas, de negócio. Você obedece, faz o ritual correto, faz um culto, oferece um sacrifício. Se essa divindade aprovar, ela te abençoará, se você merecer. Há também, no imaginário popular, o Deus bonachão. É o Deus que vê você em pecado, cometendo muitos erros, e diz: tá tudo bem, vem pro colo do papai, vai ficar tudo tranquilo, porque o meu dever é perdoar você sempre. Não importa o que você faça, eu nunca vou disciplinar você. Eu sou muito bonzinho. Essa é a imagem genérica, essa caricatura de um Deus bonachão. Mas o Deus que eu entendo que a Bíblia apresenta, e é de fato que a Bíblia apresenta, eu quero lhe chamar a atenção, para todas as vezes que você lê os 12 passos, você também colocar essa definição como possibilidade, para te conduzir a ter um encontro pessoal com esse Deus, o Deus que ama os fracassados. Eu creio, e por isso prego, no Deus que ama os fracassados. E vocês estão diante de agora, um fracassado moral. Alguém cheio de pecados, que nunca vou conseguir obedecer totalmente à vontade de Deus. Os 12 passos são excelentes. Essa informação do doutor me deixou impressionado. A estrutura dos 12 passos ajuda no processo de restauração, de abstinência. Mal utilizados esses 12 passos, essa estrutura, você pode inclusive usar essa estrutura dos 12 passos como uma maneira de você trabalhar, de você exercer uma disciplina, e algum momento ou outro você pode fracassar. Se você não olhar para esse Deus que ama os fracassados e capacita e transforma esses fracassados a serem restaurados, os 12 passos será apenas mais um motivo para você desistir. O Deus que se revela na Bíblia, Criador dos céus e da terra, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, é o Deus que ama os fracassados, os pecadores que estão no seu pior momento, quando todo mundo abandona, quando todo mundo rejeita, quando todo mundo dá um veredito, um diagnóstico e diz: não há mais jeito. Quando todo mundo vai embora, aquele fracassado fica sozinho, mas o único que fica é Deus. E algo que é muito impressionante no AA é a maneira como a Irmandade se reúne e todos compartilham as suas histórias, suas carências, os seus desejos, e por afinidade geram compaixão, aprendizado, superação, restauração. Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo envia Jesus para estar conosco, para dizer exatamente assim: eu sei o que você está passando, eu sinto a tua dor, eu estou envolvido com o teu problema, eu estou aqui para te ouvir, eu estou aqui porque eu sei quem você é, sei das tuas necessidades e não vou te rejeitar. Eu não estou aqui exigindo alta performance, sucesso, porque eu sei que ninguém consegue ser bem sucedido na minha presença. Todos são fracassados, todos são pecadores, mas eu vim exatamente para viver a vida que você falhou em viver. Eu vim obedecer à vontade de Deus, onde você falhou em obedecer. Inclusive, vim sofrer o castigo que todos merecem sofrer no seu lugar. Castigo esse de morte e morte de cruz. Concluo citando um versículo
preciosíssimo das Escrituras, da Palavra de Deus, o livro de Romanos, um dos livros que está no Novo Testamento, a segunda parte da Bíblia, no capítulo 5, versículo 8, é dito: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Quando ainda éramos pecadores. Isso casa muito bem com o primeiro passo dos 12 passos, que diz que admitimos que éramos impotentes perante o álcool, que tínhamos perdido domínio sobre as nossas vidas. Essa é uma admissão, uma confissão que desnuda, que tira toda a máscara, que faz você voltar do mundo ideal para o mundo real e se enxergar realmente no espelho, sem filtro. Que coragem, que transparência, que confissão profunda e admirável. Quando você se rende, abaixa a guarda e diz: eu não consigo. E é exatamente isso que a palavra de Deus nos diz, que Deus nos ama não quando estávamos restaurados, tínhamos alta performance e alta produtividade, santidade e obediência. Pelo contrário, quando ainda éramos pecadores, no nosso pior estágio. Essa é a grande diferença do Deus bíblico para os deuses das religiões. Com todo respeito a todas as religiões, repare a comparação. Toda e qualquer religião ou religiosidade diz: obedeça a Deus ou a divindade para você merecer a salvação ou as bênçãos aqui agora. Você nunca saberá se a divindade está de bem com você, te aprovou ou não. Sempre você está tentando agradar essa divindade e não sabe se agradou o suficiente ou não, se você tem crédito ou não com essa divindade. Você andará sempre inseguro. O Evangelho, a boa nova de Deus para nós, desse Deus que ama fracassados, é: eu amo você, eu salvo você pela graça. Graça, favor imerecido, que ninguém consegue comprar, conquistar, merecer, para que depois desse encontro salvador, você passe a viver para mim, me obedecer. Percebem que é o inverso? É quando nós nos colocamos diante de Deus do jeito que estamos, sem máscaras, e dizemos: Senhor, eu tenho essas falhas, eu tenho esses vícios, essa dependência, essa doença, essa vida, me aceite. E Ele me mandou dizer para todos aqui, nessa noite, que Ele ama a sua vida. Ele ama a sua história. Por isso você não precisa imaginar ter uma nova história, uma outra história. Quando Deus entra na sua vida, você passa a experimentar redenção, salvação, e aceitar a sua história, aceitar o perdão de Deus, aceitar aquilo que não pode ser mudado, e você aceita porque Deus ama você do jeito que você é, a ponto dele corrigir, santificar, mudar através do seu perdão, da sua presença, e é um processo contínuo de restauração. Essa é a mensagem da palavra de Deus, que vai mais profundo do coração e pode, juntamente com todas as outras providências de Deus, como essa terapia dos 12 passos, a própria ciência, com a psiquiatria e tantas outras pessoas e conhecimentos, ajudar a família e todos aqueles que estão lutando para conviverem mais sabiamente com essa enfermidade. Que Deus, que ama fracassados como eu e você, Deus cheio de graça e compaixão, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por nós para perdoar os nossos pecados e só a vida nele, neste mundo aqui agora, possa abençoá-los da cabeça aos pés, em cada passo que derem, você, sua família, e te dar uma restauração plena e cheia de vida, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe.